Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para o nosso vídeo de hoje, do quadro Descomplicando o Texto. O texto que nós vamos trabalhar aqui nele está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 11. Vamos nessa? Pois bem, vejam o que diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o versículo 11 do capítulo 3 de Mateus. E a gente vai pensar, começar a entender o que isso significa. Primeiro, vamos fazer pergunta para o texto. Lembra da dica de interpretação que nós devemos conversar com o texto? Primeiro, perguntar: o que é batismo com fogo e o que é batismo com água, né? Aliás, batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Então a gente vai precisar separar essas duas coisas. Vamos tentar entender o que é isso. Vamos lá, olha, eu vos batizo com água. Então tem o batismo com água aqui também. O que é o batismo com água? E aí ele vai dizer, ó, para arrependimento. Né? Então o batismo com água, o próprio texto aqui responde para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E aí, quando nós olhamos para esta frase, batismo com o Espírito Santo, o que nós lembramos imediatamente? Quando o Espírito Santo desce ali em Atos 2 e os 120 ali são batizados com o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, né? E nós já falamos aqui nesse quadro sobre o dom de línguas, né? Então é o Espírito Santo batizando aqueles discípulos. E toda vez que nós pensarmos em batismo com o Espírito Santo, vamos entender o seguinte: é Deus, por meio do seu Santo Espírito, ou melhor, por meio da obra do Filho, selando com o Espírito Santo os seus eleitos, tá? Então, o batismo com o Espírito Santo é o selo dizendo, olha, esta é propriedade exclusiva de Deus, tá? Então, nós temos o selo do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo, que vai fazer com que nós andemos segundo a vontade do Pai por meio da obra de Cristo. Então, o batismo com o Espírito Santo significa a conversão. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós somos convertidos pela pregação do Evangelho, e ao sermos convertidos pela pregação do Evangelho, Deus, por meio do seu Santo Espírito, nos sela como propriedade exclusiva dele. É o que Paulo vai falar lá na carta aos cristãos da cidade de Éfeso. Então, batismo com o Espírito Santo significa selado para Deus. Tá? Selado para Deus, ou seja, propriedade exclusiva de Deus. E a partir dali, nós, como regenerados, vamos então passar a andar segundo a vontade de Deus. E toda e qualquer falha, pecado que viermos a cometer, isso vai nos constranger. O Espírito Santo vai nos constranger para que nós possamos então pedir perdão e, por meio da obra de Cristo, Deus nos perdoar e nós continuarmos a nossa caminhada com Ele. Porque todas as coisas vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá na sua carta aos cristãos da cidade de Roma, no capítulo 8. E ele vai continuar dizendo que esse propósito de Deus é nos deixar a imagem e semelhança de Cristo. Então, esse papel de convencimento do pecado, do juízo e da justiça é do Espírito Santo. Então, o cristão, ao ouvir o evangelho, ao ser convertido, ele é batizado. E ele só é batizado, ele só se convence de que ele é um pecador e de que ele precisa voltar para Deus por conta do convencimento do Espírito Santo. Isso já é o batismo com o Espírito Santo, tá? Então, o batismo com o Espírito Santo, segundo João Batista aqui, é exatamente a conversão. Quando o crente ouve a pregação do Evangelho, e ao ouvir a pregação do Evangelho, ele se converte, reconhece que é um pecador e que precisa da salvação por meio da obra de Cristo e passa a crer no processo salvífico de Deus por meio do seu unigênito. Tá? Então, isso é ser batizado com o Espírito Santo. E aí João ele vai continuar. Jesus Cristo, que vai vir, é mais poderoso do que ele vai batizar com o Espírito Santo e ele continua. Também vai batizar com fogo. Então, aqui são dois eventos distintos, tá? Primeiro, o batismo com o Espírito Santo, depois o batismo com fogo. São duas coisas diferentes. E o que é esse batismo com fogo? Muitos entendem que esse batismo com fogo é uma purificação, mas veja, não faz muito sentido, porque se é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, e isso é ser batizado com o Espírito Santo, nós já não estamos sendo purificados por esse processo de convencimento da obra de Cristo
pelo convencimento de quem nós somos por parte do Espírito Santo e do que Deus fez por nós, então já não é um processo de purificação, então não faria sentido dizer que esse batismo com fogo é um batismo de purificação. Inclusive, nós vemos muitos louvores, né, dizendo uma frase, né, me batiza com fogo, né? Então, não é isso que o texto aqui está dizendo, né? E por que nós sabemos que não é isso que o texto está dizendo? Porque ele tem logo o versículo seguinte, ele vai explicar o que ele está dizendo. Veja o que diz o versículo 12, né? Lembrando que uma das regras básicas ou basilares de interpretação bíblica é a Bíblia interpretando a si mesma. Veja o que ele vai dizer no versículo 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Eira é o lugar onde se colocava as palhas ali para debulhar, né? O trigo, o arroz. E aí ele está dizendo aqui, ó, completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro. Ou seja, eu vou tirar o trigo, eu vou separar e vou colocar o trigo no celeiro. Tá? Isso é Jesus falando, tá? O que João Batista está usando aqui, ou melhor, o que Mateus relatou na fala de João Batista, nessa figura de linguagem aqui, ele está usando essas figuras para poder compreender. Então ele fala, olha, a sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Limpar. Né? Então o que eu vou fazer depois de limpar? Ele vai recolher o seu trigo no celeiro, então ele vai separar aquilo que é trigo. E logo que a gente começa a pensar em trigo, lembra do joio e do trigo, que eles vão estar juntos, que Jesus fala assim na parábola, não arranca o trigo porque o joio, não arranca o joio porque o trigo pode sair junto, né? Porque eles são muito parecidos. Então veja, o seu trigo no celeiro, mas, né, a ideia da conjunção adversativa, queimará a palha em fogo inextinguível. Então o que ele está dizendo? Que ele vai separar o trigo, tá? E aqueles que não são, que aquilo que não é trigo, ele vai queimar em fogo inextinguível. Então nós temos dois eventos distintos aqui. O batismo com o Espírito Santo, que é ele separando o trigo para si, né? Então, o que Mateus está explicando? Olha, o que o versículo 12 aqui está explicando? O 11 está dizendo, olha, Jesus vai vir, vai separar os que são dele, né? E aqueles que não são dele, ele vai queimar em fogo inextinguível. Então, isso é o batismo com fogo. Então, ser batizado com o Espírito Santo é ser convencido daquilo que você é, daquilo que Deus fez por você, por meio da obra de Cristo, e você, então, passa a viver em novidade de vida como um homem regenerado, tá? Homem e mulher regenerados. E aqui, o batismo com fogo é queimar aqueles que não são de Cristo, é condenar aqueles que não são de Cristo, aqueles que não são eleitos, aqueles que o Pai não deu ao Filho. Então, nós temos aqui um evento de salvação dos eleitos e nós temos aqui um evento de condenação dos preteridos. Lembrando que todos, né, sem exceção, como o apóstolo Paulo diz, estão em pecados e afastados da glória de Deus. E Deus, em seu eterno amor, em sua eterna misericórdia, escolheu salvar alguns. Né? Então, o que o texto está nos mostrando é que Jesus, esse que vai vir após João Batista, é mais poderoso do que ele e irá batizar com o Espírito Santo. Lembra que Jesus disse lá em Atos, eu vou subir, mas eu vou enviar o Consolador. Né? Ele vos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Não é isso que diz no Evangelho? Né? Então nós temos que o batismo, nós vemos aqui que o batismo com o Espírito Santo é nada mais, nada menos que a conversão do crente. Aquele caminho que ele andava para a condenação foi convertido. Agora ele caminha para a salvação e o Espírito Santo o conduz, faz entender quem ele é como pecador, faz ele entender quem é Deus na sua santidade e faz entender quem é Cristo em sua obra, porque o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. Então, ser batizado com o Espírito Santo é ser convertido ao Evangelho. É você entender quem você é, quem Deus é e o que Deus fez por meio da obra de Cristo. E ser batizado com fogo é ser condenado. Então, o versículo 12, ele explica o 11, dizendo que ele vai recolher o seu trigo e guardar no celeiro os que são seus, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então vai separar. Então, queimar a palha inextinguível, batismo com fogo. Separar no celeiro os seus, batismo com o Espírito Santo. Tá certo? Esse foi o nosso quadro desta semana, Descomplicando o Texto. Então, se você gostou, deixa aí o seu joinha, comenta, curte, compartilha para que esse vídeo possa se tornar relevante. Se você concordou com a explicação, você escreve alguma coisa no comentário. Se não concordou, escreve o porquê não concordou. E se você deseja que algum texto seja aqui explicado, você pode também deixar aí a referência que a gente, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar em cima dele para que nós possamos trazer a melhor explicação possível à luz da intenção do autor que escreveu aquele texto. Tá? Então, mais uma vez, curte, comenta, compartilha. E se você
gosta dos vídeos curtos explicando alguns textos pequenos da Bíblia Sagrada e quiser ajudar esse canal a crescer, você pode se tornar membro pagando apenas aí R$ 4,99 por mês. Você ajuda no crescimento desse canal e ainda vai ter ali acesso a alguns cursos disponibilizados apenas para membros, como, por exemplo, o curso introdutório de interpretação bíblica e explicando as heresias, em que eu estou postando as aulas ainda, né? Tem 2 aulas, a gente vai para a terceira aula, falamos na última aula sobre o gnosticismo, tá? E aí a gente vai avançando nas aulas sobre as heresias aí ao longo da história da igreja, tá certo? Mais uma vez, curte, comenta, compartilha esse vídeo, e muita gente, eu vejo que alguns assistem, às vezes o vídeo tem algumas visualizações e poucas curtidas, poucos comentários, e os comentários e as curtidas, ele ajuda muito no engajamento, e aí o YouTube sugere esse vídeo a outras pessoas, porque entende que ele é relevante, dada a interação que há nele, tá bem? Então, mais uma vez, curte, comenta, compartilha, que Deus abençoe a sua vida, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.